Então, continuando. Aí, o que vai acontecer? Olha só. Eu tenho esse cara... Eu quero chegar aqui, né? 1 mais 1 sobre o negócio elevado ao negócio dá E. Aí você olha esse bicho aqui. Ah, mas aí eu posso usar propriedades de exponencial, que eu inclusive vi hoje, né? Esse cara vai ser 1 mais 1 sobre V elevado a V vezes 1 mais 1 sobre V. Agora acabou. Por que acabou? Porque esse daqui, ó, é a mesma coisa do que eu tinha antes. Só que com V no lugar de X. Mas qual é a diferença de ter V ou X? Não tem diferença nenhuma. É só letra. O que importa é letra indo ao infinito e letra aparecendo aqui. Posso colocar X, Y, V, U, W, T, qualquer coisa. Posso colocar até uma árvore, uma casinha, um triângulo, o que você quiser. Basta seguir esse padrão. Coisa elevada em coisa indo ao infinito, 1 mais 1 sobre coisa elevado a coisa, tá bom? O objeto que representa a coisa, tanto faz. Aqui nesse caso é o V. Esse cara vai para E, certo? 1 sobre V com V indo para o infinito, nós já vimos que vai para zero. Então, esse limite vai para E vezes 1 mais 0 que dá 1. Ou seja, esse limite é o próprio E, tá bom? Olha que legal. Então, o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x vai para E. Muito bem. Agora sim, chega a parte legal. Agora eu vou calcular o limite de h indo a zero pela direita de 1 mais h elevado a 1 sobre h, certo? Vou calcular esse limite. Bom, aí você olha esse cara e fala, poxa, tá bem parecido com os de antes. Só que esse está indo para zero, à direita. Antes eu tinha esses limites indo para o infinito. Então eu quero fazer uma mudança de variável e obter uma variável indo para o infinito. Que mudança de variável eu posso fazer? Ora, eu posso chamar, por exemplo, eu posso chamar h de 1 sobre x. Ou, que dá na mesma, x igual a 1 sobre h. Por quê? Porque se o h vai para zero, à direita, o x, olha nessa expressão, o x vai para mais infinito. Então eu vou ter limite de x indo a mais infinito. Daí eu coloco aqui na mudança de variável. 1 mais, quem é o h? É 1 sobre x, elevado 1 sobre h. O que é 1 sobre h? É x. Olha esse cara. Exatamente o que a gente tinha antes. 1 mais 1 sobre x elevado a x. E esse limite dá quanto? Daí. Pronto. Fácil, né? Agora vamos fazer mais um. A ideia é a mesma, tá? Agora eu vou fazer o limite com h indo a zero pela esquerda. Novamente, eu sei fazer esse limite se estiver indo para mais ou menos infinito. Para zero eu não sei. Então eu vou jogar o problema para mais ou menos infinito. Como que eu faço isso? Eu posso chamar h de 1 sobre x, que também é a mesma coisa do que chamar x de 1 sobre h. Tá bom? Com isso, o que eu terei? Eu terei aqui limite de x indo. Lembra que a gente fez? A x é 1 sobre h. Se h vai a zero pela esquerda, então o x irá para menos infinito. Nós fizemos isso nas aulas lá atrás. Acho que na primeira aula, depois da prova, nós fizemos isso, se eu não estou enganado. Agora, eu vou ter aqui 1 mais... Quem é h? h é 1 sobre x. Tudo isso está sendo elevado a quem? 1 sobre h deu x. Olha só quem que é esse cara. Esse cara eu já brinquei com ele antes. Tá aqui, ó.
limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x com x indo para menos infinito. Esse bicho deu E. Então, aqui vai dar E. Agora, olha só que interessante. Veja esse item A e esse item B. É o limite da mesma função, uma indo a zero pela direita e outra indo a zero à esquerda. E ambos deram E. Aí, qual que é a coisa mais natural a se fazer agora? É pensar no limite de h indo a zero de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Agora, o limite global, certo? Nós fizemos os limites laterais, indo à direita e à esquerda. Agora, vamos pensar no global. Quanto que vai dar esse limite global? Bom, pelos itens A e B, limite à esquerda dá E e o limite à direita também dá E, então esse cara vai dar E, certo? Ambos dão E. Tudo bem? Muito simples. Tá? Bom, mas na verdade, verdadeira, veja que isso tudo é uma construção. Veja a construção da aula de hoje, pessoal. Veja a construção. A gente tem o limite de sequência, aí a gente definiu o que é potência, fizemos o limite dessa potência, certo? Depois de fazer o limite dessa potência, nós fizemos o limite dela indo para o infinito, depois dela indo para menos infinito. Depois nós fizemos o limite desse aqui, à direita, à esquerda, conseguimos o limite global. Mas, na verdade, tudo isso nós fizemos para chegar nesse cara aqui. Esse limite que eu vou escrever aqui é um limite muito importante, muito, muito, muito importante. A gente ainda não viu derivada, mas esse limite, para vocês já saberem, ele vai me dar a derivada da exponencial no zero. Tá? Vou calcular esse limite aqui. Tá? Bom, para calcular ele, eu vou precisar, de alguma maneira, chegar nisso daqui. 1 mais h elevado a 1 sobre h, certo? Para a gente ganhar tempo, eu vou aqui já colocar direto quais são as mudanças de variáveis que eu vou fazer. Primeira mudança de variável que eu vou fazer, eu vou chamar U de EH menos 1, certo? Consequentemente, observa que se isso acontece, então eu vou ter que EH é igual a U mais 1, e eu vou ter que H é o ln de U mais 1, certo? Muito bem. Agora, eu vou ter, então, aqui limite de H indo a zero de... Quem que é esse cara de cima? É o U. Agora, quem é o de baixo? É ln. ln de U mais 1. Aí você fala, eita, que viagem é essa? Não ganhei nada, né? Não, calma. Ganhamos. Mas eu vou ter que escrever bonito para você perceber que nós ganhamos. Eu vou escrever esse U que está no numerador, eu vou tirar ele do numerador e vou colocar ele no denominador. Só uma observação, aqui está com H, mas não era para estar mais H, era para estar U. Se o H vai para zero, esse U também vai para zero, né? Porque vai para E elevado a zero, que dá 1, menos 1 dá zero. Tá? Muito bem. Agora eu vou colocar aqui, então, U indo a zero, que nem eu estava falando. Eu vou tirar esse U do numerador, eu vou colocar ele no denominador. Todo mundo consegue enxergar que isso é isso daqui, ó. Basta você multiplicar em cima e embaixo por 1 sobre U. Você vai obter esse termo, tá bom? Agora, eu utilizo propriedade de ln. Utilizando propriedade de ln, isso daqui vai dar ln de U mais 1 elevado a 1 sobre U. Agora, olha só o que eu tenho. Ó, opa, não é infinito, é zero. Se fosse infinito, estava lascado, mas é zero. Não pode selecionar, né? Então, olha só que legal. No denominador, eu uso o item C, eu sei que o cara do denominador vai para E.
o que está dentro do LN. Mas eu posso usar que o limite da divisão é a divisão dos limites. Depois eu posso usar que o LN é uma função contínua e passar esse limite para dentro do LN. Certo? Com isso eu vou ter, então, que vou ter 1 sobre LN de E. Certo? Porque esse de dentro vai para E, por causa do item C acima. Mas olha só que legal, né? 1 sobre E. Ln de E dá 1. Certo? Ln de E dá 1. Então, esse cara deu 1. Então, esse limite dá 1. Certo? Esse é um limite muito importante, que eu falei para vocês. Nós vamos voltar nele daqui a pouco, na próxima aula ou na seguinte, a gente volta nele. Com certeza, antes da nossa avaliação, a gente volta nele. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Alguém está com alguma dúvida? Não? Olha que interessante, na hora da chamada tinha 33 alunos, né? Agora tem 29. Interessante. Mas vamos lá. Todo mundo está entendendo? Vamos seguindo. Agora eu vou falar de derivada. A famosa dita cuja derivada que a gente escuta toda hora falar e não sabe o que é. Eu quero que vocês aprendam de verdade o que é derivada, certo? Aprendam de verdade o que é derivada. Digo isso porque, enfim, não vou falar. Vamos lá. Como que eu vou apresentar para vocês uma motivação para definir o que é derivada, tá? Não vou colocar aqui direto. Derivada é esse limite. Eu vou te dar uma motivação para construir esse limite, certo? Para construir esse limite, antes, eu acho importante a gente fazer uma revisão de fundamentos ou de elementos ou de ensino médio, que é o seguinte: como que eu defino uma reta? Uma reta, a coisa mais básica que a gente tem é que uma reta é unicamente definida por 2 pontos. Certo? Dessa maneira é a maneira mais básica. Você tem um ponto aqui, e por esses 2 pontos passa-se uma reta. Vocês devem ter visto isso em geometria euclidiana, tá bom? Por 2 pontos sempre passam uma única reta. Mas depois, ou antes, né, dependendo, às vezes faz antes, em geometria analítica, vocês também devem ter visto que uma reta é unicamente determinada por um ponto, que eu vou chamar esse ponto de x0 e y0, e o coeficiente angular. O que é o coeficiente angular? Deixa eu falar para vocês, contar para vocês o que é o coeficiente angular. Vamos lá. Deixa eu desenhar aqui o gráfico da minha reta. Suponhamos que essa aqui seja a minha reta em verde. Essa aqui é a minha reta. Aí o que acontece? Eu tenho um ângulozinho aqui, alfa. Certo? O que é esse coeficiente angular? Vou chamar ele de M. O que é esse M? M é a tangente desse ângulo alfa. Tá bom? A mesma coisa acontece se a minha reta for decrescente. Eu fiz aqui no desenho uma reta crescente,
Mas a mesma coisa ocorre se a reta for decrescente. Tá bom? Aí o ângulo alfa está aqui. Oh, na verdade, o ângulo alfa está no mesmo lugar. Aqui. Certo? Muito bem. Uma coisa que é importante destacar é que se eu pego qualquer dois pontos da minha reta, vamos supor que eu pego esse ponto e esse ponto. Aí eu penso, esse ponto está aqui, vindo daqui, esse ponto daqui, certo? Aí eu tenho um triângulo aqui também. Esse ângulozinho aqui, vocês devem saber, também é alfa. Vocês devem ter visto isso em fundamentos, certo? Muito bem. Ou, na verdade, no ensino médio, vocês devem ter visto isso. Muito bem. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque daí eu quero simplesmente que vocês saibam que se esse ponto aqui é x0, esse daqui é y0, esse daqui é x1 e esse cara aqui é y1, então eu sei que a M, que é a tangente, ela vai ser o y1 menos y0, que é o tamanho desse cateto, dividido pelo outro cateto, que é o x1 menos x0, certo? Na verdade, geralmente a gente pode chamar esses, vamos chamar só de x e de y, certo? Eu teria isso. E daí o que vai acontecer? Quando eu multiplicar dos dois lados essa equação, eu vou ter y menos y0 igual a m x menos x0, certo? Então, observa que toda reta é definida por essa equação. Essa é a equação da reta, certo? Então, para eu desenhar, ou para eu saber a equação de uma reta, basta eu saber um ponto da reta e o coeficiente angular. Joia? Não se esqueçam disso. Agora, vamos lá, voltando para o cálculo. Agora eu vou colocar o problema que eu quero desenvolver. Qual que é o problema? Dada uma função, y igual a f de x e p um ponto do domínio de f, certo? Acho que é dados, né? Não dadas. Dados. Eu vou querer definir a reta tangente ao gráfico da função no ponto Pf de P. Então, deixa eu desenhar para vocês o que eu quero. Vamos supor que o gráfico da minha função seja esse aqui, ó, por exemplo. Aí, eu tenho esse ponto aqui. Subiu muito. Eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto aqui é o P, que tem um F de P também, né? Aqui está o F de P dele, está batendo aqui. Aí eu quero uma reta que tangencie esse ponto. O que é uma reta que tangencia? É uma reta, em poucas palavras, né, de uma maneira bem heurística, é uma reta que passa por um ponto apenas, certo? Mas isso não dá muito certo, porque algumas vezes a nossa reta vai passar por mais do que um ponto, certo? Mas a ideia é que passe por um ponto só. Outra ideia que tem, na verdade, é que, assim, numa vizinhança do P, essa reta está totalmente abaixo do gráfico, ou, que nem eu vou desenhar aqui nesse outro, ela está totalmente acima do gráfico, certo? Supor que o gráfico continua aqui assim, e aí eu vou pegar nesse ponto aqui, vou pegar essa reta aqui, ó. Agora é o contrário. A reta está totalmente acima do gráfico, tá bom?
Essas são retas tangentes, certo? Então, nossa ideia é tentar, de alguma maneira, definir essas retas tangentes, certo? Como que eu vou fazer para definir a reta tangente? Bom, para definir a reta tangente, para definir a equação da reta, eu preciso de um ponto. O ponto eu já tenho. O que falta? Deixa eu só colocar aqui. O ponto já temos. Falta o coeficiente angular. Certo? Então, eu vou agora tentar entender como que eu construiria essa reta e daí ver como seria esse coeficiente angular. Tá bom? Vamos fazer um novo desenho aqui. Vamos pegar, vamos supor que esse daqui seja a minha função. Certo? Porque eu estou nesse ponto aqui, ó, ponto P. Então, eu quero traçar a reta tangente. Para fazer a reta tangente, qual vai ser a minha ideia? Olha que ideia bacana, pessoal. A reta tangente, eu não sei quem ela é, mas eu sei a reta secante. O que é a reta secante? É uma reta que passa por dois pontos, certo? Essa é a reta secante. Uma reta que passa por dois pontos, a reta secante, certo? Aí eu vou usar as retas secantes. De que maneira? Eu vou fazer assim, ó. Eu tenho essa reta secante aqui, certo? Essa reta secante, ela tem um coeficiente angular, certo? Reta que passa no ponto X e no ponto P. Ela tem um coeficiente angular. Aí eu vou lá e vou calcular o coeficiente angular dessa reta. Depois, o que que eu vou fazer? Eu tenho o coeficiente angular dessa reta. Depois eu vou pegar uma reta aqui um pouquinho mais, com o X um pouquinho mais perto do P, ó. O X agora aqui, ó. Para esse novo X. Um pouquinho mais perto. Observe que está se aproximando da reta tangente. Certo? E daí eu vou cada vez indo mais perto, ó. Desculpa. Achei que eu estava com a régua, mas eu não estava. Aí eu vou cada vez mais me aproximando do P, ó. Estão vendo se mexendo aqui, ó? Cada vez mais vou mudando o X, se aproximando do P. Até que vai ter uma hora que vai me dar exatamente a reta tangente. Certo? Essa é a nossa ideia. Fazendo o X indo ao P pela direita, essa ideia aqui é fazendo o X ir ao P pela direita. E a outra ideia, e também do mesmo jeito, eu posso pensar a mesma coisa fazendo ir pela esquerda, certo? Por exemplo, se o P fosse esse cara aqui, aí eu queria, o que eu faço? Pego a reta tangente, ó, a reta secante, desculpa. A reta secante, essa aqui, ó, e vou aproximando essas retas secantes. Vou aproximando essas retas secantes do P, certo? Essa é a ideia. Aqui, então, eu tenho X indo a P pela esquerda, certo? Então, essa é a nossa ideia. Nós vamos construir as retas secantes, achar quem é o coeficiente angular da reta secante e, dessa maneira, nós vamos, então, calcular o limite desses coeficientes angulares e esse limite vai ser o coeficiente angular da nossa reta tangente, tá bom? Joia. Então, vamos lá. Para isso, eu vou só escrever aqui o que é a reta secante. Uma reta secante ao gráfico da F no ponto PF de P e XF de X é a reta que passa, digamos assim, ou que é definida por esses dois pontos. E XF de X.
Aí eu observo o seguinte, o coeficiente angular dessa reta vai ser, então, o que eu vou chamar de mx, igualzinho a gente fez antes. Esse cara vai ser f de x menos f de p sobre x menos p. Vem daqui, ó. Ó, lembra o coeficiente angular como que eu calculava? Tá aqui, ó. Y menos y0 sobre x menos x0. Mas naquele caso, o meu y é o f de x e o y0 é o f de x0. Tá bom? No caso, que é x e p, e não x e x0, tá? Muito bem. Agora, então, quem vai ser o coeficiente angular da nossa reta tangente? Eu vou defina o coeficiente angular, seguindo aquela ideia que eu contei para vocês, da reta tangente ao gráfico de f no ponto P, f de P, como sendo o limite de x indo a P desses coeficientes angulares. Ou seja, ele vai ser simplesmente o limite de x indo a P de f de x menos f de P sobre x menos P. Olha que legal. Esse cara aqui chamando de M, por exemplo. Certo? Que legal. Agora eu vou congelar aqui para fazer uma observação. Nós já vimos limite desse tipo. Vocês se lembram? Vocês se lembram que nós já vimos limites desse tipo? Nós vimos, pessoal. Lembra? Se eu tenho uma função que para t, ela diz o espaço ou a posição que uma partícula está no tempo t, certo? Lembra? Esse cara aqui. Estou achando que eu estou em várias variáveis, mas aqui nós estamos só em uma variável. Então, é a função ó, que cada instante de tempo t eu coloco numa posição s de t. É uma partícula caminhando na reta, certo? Nós vimos que nesse caso, nós vimos que a velocidade instantânea num ponto t0, nós vimos que ela é o limite de t indo a t0 do espaço no t menos o espaço ou a posição no t0 dividido por t menos t0. Olha só, é o mesmo tipo de limite, certo? Olha só, então, o mesmo tipo de limite, ele me dá coeficiente angular da reta tangente e ele me dá velocidade instantânea, certo? Então, deixa só eu escrever aqui, ó. Um limite semelhante ao estrela nos dá a definição de velocidade instantânea. Aí você fala, poxa, esse limite já apareceu 2 vezes. E esse limite, galera, ele pode aparecer outras vezes. Então, ele merece um nome. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou dar um nome para esse limite. Então, eu vou fazer o seguinte. Esse limite aqui, definição. Esse limite de f de x menos f de p sobre x menos p, ele vai ganhar um nome, que é derivada. E ele vai ganhar um símbolo que vai definir ele, f' de p.
F'P, por definição, quando eu coloco a bolinha em cima, quer dizer que eu estou definindo desse jeito, tá? F'P, por definição, é esse limite, com x indo a P, certo? Isso desde que o limite exista. E esse limite é chamado derivada de f em P, tá bom? E só para completar, quando o limite existir, diremos que f é derivável em P. Certo? Outra coisa, quando A é um subconjunto do domínio da função e f é derivável, escrever melhor, se A é um subconjunto do domínio e f é derivável em cada elemento do azão, então diremos que f é derivável em A. E por fim, mas não menos importante, se f é derivável em cada ponto do domínio da f, ou seja, ela é derivável em domínio da f, então vamos dizer simplesmente que f é derivada. Certo? Muito bem, pessoal. Eu vou encerrar a aula aqui, tá? Mas eu quero que vocês, de novo, qualquer dúvida, me procurem, certo? Na próxima aula, nós vamos continuar falando de derivada. Na próxima aula, nós vamos, na verdade, até aprender a calcular algumas derivadas. E eu já chamo a atenção de vocês disso. Derivada é um limite. Que limite? Esse limite aqui. Aí o que vai acontecer? Nós vamos calcular alguns desses limites, certo? De polinômio, de exponencial, de trigonométrico. Depois nós faremos algumas propriedades deles para a gente conseguir calcular a derivada de um monte de coisa. A mesma coisa que acontecia com o limite lá antes, certo? A gente calculava o limite de algumas funções, combinava isso com algumas propriedades e conseguia calcular o limite de várias funções, certo? A mesma coisa vai acontecer aqui com a derivada. Bom, eu vou encerrar a aula, mas quem tiver alguma dúvida, pode continuar aqui que eu respondo a dúvida, inclusive a pergunta que fizeram no chat, tá? Obrigado pela atenção de todos e até mais. Tchau, tchau. Só vou encerrar a gravação, tá? Quem quiser fazer pergunta pode continuar aqui.